Acharam? Olha só, Mateus capítulo 26, lá no versículo 31 tem um título aí na sua Bíblia. Não tem? No versículo 31 tem um título na sua Bíblia. Então não tem. Pedro é avisado. Então olhe para cá, pessoal. Pedro foi avisado de quê? De que ele foi avisado? Você sabe ou não? Olhe para cá, por favor, daqui a pouco a gente lê. Você consegue me responder de que Pedro foi avisado? Hein, pessoal? Olhe para cá. Você consegue me responder ou não? Pois é, Pedro foi avisado. Avisado o quê? Que ele ia negar Jesus. Então olhe para cá. Pedro, ele foi avisado que ele ia negar Jesus. O que Pedro falou? Quando Jesus falou para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes ele ia negar. Se alguém falasse para você, você vai negar Jesus, você vai abandonar Jesus, com certeza você ia falar, não, jamais, nunca. Você ia falar isso, né? Pois é, foi o que Pedro falou também. Foi o que Pedro falou. Mas só que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negou. A Bíblia fala que ele jurou que não ia negar Jesus. Quando a pessoa chega a jurar é porque, não sei se você já jurou pela sua mãe, já ou não? Quando a gente era menina, eu juro pela minha mãe. Então quando você chega a jurar, porque realmente você quer aquilo. É ou não é? Pois é, Pedro, ele falou, eu estou disposto a morrer com o Senhor, mas eu não vou te negar. Mas vamos ler o texto aí. Vamos ler o texto. Olha só, capítulo 26, versículo 31. Deixa eu ler aqui nessa outra. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, olha só, mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhes Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pessoal, preste atenção numa coisa. Você sabe qual é o último horário que o galo canta? Se o galo segue no ritmo certo, porque tem uns que são atrasados, outros são adiantados, né? Mas você sabe geralmente qual é a última hora que o galo canta? Geralmente é lá para 6 horas da manhã, não é isso? 5, 6 horas, é ou não é? É nessa faixa etária aí. Então Pedro, ele jurou que não ia negar Jesus, que ia até morrer por ele se fosse necessário. Mas Jesus falou ao Pedro: antes do galo cantar 3 vezes, ou seja, antes de chegar o outro dia, você já vai me negar. Você vê que Pedro, ele jurou que não ia negar Jesus. Eu pergunto aqui para você: era isso que Pedro queria? Sim ou não?
Era isso que Pedro queria? Com certeza, pessoal. O que Pedro queria era não negar Jesus. Pedro não queria isso. Ele falou que estava disposto a morrer por Jesus. Então, era isso que Pedro queria. Mas vamos continuar lendo aqui, depois eu explico melhor sobre isso. Olha só, Pedro nega Jesus. Pedro nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E ainda para o vestíbulo outra criada viu e disse ao que estava ali, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento: eu juro que não conheço esse homem. Eu juro pela minha mãe e pelo meu pai que eu não conheço ele. Não é isso? Eu juro por tudo que é mais sagrado nessa terra que eu não conheço esse homem. Então, para você ver, aquele que falou que não ia negar, agora já estava até jurando. Aquele que jurou que não ia negar, agora ele estava jurando que não o conhecia. Que não o conhecia. Não foi isso? Quem fala mais aí, ó? Versículo, nós estávamos em 69, né? Vamos ler de novo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pessoal, então Pedro falou que não ia negar Jesus, e realmente era isso que ele queria. E a gente fala também que não vai negar Jesus, e é isso que a gente quer. Mas só que a gente tem que se preparar para isso. É ou não é? Não basta só falar, tem que se preparar. Amém? Então não basta você só abrir a boca e dizer: eu não vou negar Jesus. Então você tem que se preparar para isso. Porque um lutador, quando ele sobe no ringue, ele sobe querendo vencer, não é isso? Mas só que ele tem que se preparar para isso. Lembra daquele camarada lá que foi um dos maiores boxeadores que o mundo já teve? Mike Tyson, né? Aquele desafiador, aquele outro que desafiou ele, que venceu ele, ficou 1 ano treinando para poder subir no ringue contra o Mike Tyson. 1 ano treinando. E ele venceu. Então,
não basta só falar que você não vai negar Jesus. Você tem que se preparar para isso. Você tem que se firmar cada dia. Você tem que se firmar. Porque se você fala que não vai negar Jesus, e se você se prepara, você se firma, então você não nega. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É ou não é? Ninguém nunca sabe o dia de amanhã. Jesus falou que cada dia traz o seu mal. Então, se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver firmado na rocha, em qualquer um desses dias aí, a gente pode negar Jesus. Então você tem que se preparar, que nem um lutador que vai subir no ringue. Você tem que se preparar, você tem que se firmar na rocha. Aí você pergunta, pastor, como que a gente se prepara? Buscando a Deus, amém? Buscando, orando, tendo as suas orações particulares com Deus, lendo a sua Bíblia, vindo na igreja adorar a Deus. Daqui a alguns minutos nós vamos participar da Santa Ceia. Então, você fazendo isso constantemente, então você está se preparando. Amém, pessoal? E quando vir o dia mau, você não nega Jesus. Você não nega. Amém, pessoal? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos participar da Santa Ceia, tá bom? Nós vamos participar da Santa Ceia, mas antes